A mentalidade com a qual conduzimos nossas vidas financeiras determina o sucesso de diversas áreas adjacentes de nossas histórias. Porque é cada vez mais comum observarmos que existem pessoas que atingem o ápice do êxito em suas trajetórias em detrimento de uma grande massa de seres humanos que vivem rotinas extremamente estressantes e frustrantes. Qual é a diferença entre uma pessoa de mentalidade pobre e outra com a mentalidade rica? Quais passos podem colaborar na busca da sua prosperidade? Essas questões vão ser abordadas nesse vídeo, utilizando como base o livro Psicologia Financeira, um dos melhores livros sobre finanças com um viés mais comportamental. É bom frisar que os temas abordados tratam da mentalidade e não do estado financeiro no qual você se encontra. O objetivo final é colaborar de maneira honesta para o seu crescimento pessoal e financeiro. Tenho ciência de que há pessoas, infelizmente, no mundo em um quadro de pobreza extrema e que as oportunidades oferecidas são quase nulas. Mas se você tem uma internet e o básico para sobreviver, esse conteúdo talvez possa colaborar com o seu progresso. Dito isso, vamos responder as perguntas por meio de 10 ideias retiradas desse best-seller. 1. Faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal. Devemos considerar que a sorte e o risco são elementos reais e difíceis de identificar. E saber disso facilita o julgamento que temos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. O autor alega que a sorte e o risco estão presentes em todos os resultados da vida e representam forças além de um mero esforço individual. E cita uma frase de Scott Galloway, um professor da Universidade de Nova York. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Um fato citado no livro retrata o começo da história da relação de Bill Gates com a tecnologia. Um casamento que deu muito certo, porém só foi possível pela feliz coincidência de Bill Gates ter estudado em uma das únicas escolas de ensino médio do mundo que tinha computador. Bill Dougal, um ex-combatente da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, tornou-se um professor de matemática e ciências. Ele acreditava naquela época que seria necessário aprender algo sobre computadores antes de entrar na faculdade. E para isso, em 1968, pediu à Associação de Mães de Alunos para usar lucros de brechós que elas organizavam uma vez por ano, cerca de $3.000, para arrendar um computador Teletype 30, o primeiro computador que seu aluno Bill Gates teve contato. Aos 13 anos, Gates também teve a sorte de conhecer seu futuro sócio, Paul Allen, e puderam compartilhar visões e concretizações. O próprio Bill Gates alega que se não fosse Lakeside School, não haveria Microsoft. Outro exemplo que pode ser citado é o estudo do economista Bashar Mazunder, que mostrou uma correlação maior entre a renda de irmãos do que características como altura e peso. Segundo ele, se você é rico e alto, a probabilidade de seu irmão também ser rico é maior do que ele também ser alto. Infelizmente, tendemos a optar por uma história pura e simples de causa e efeito, ao avaliarmos o erro do outro e desconsideramos uma infinidade de fatores externos. Portanto, considerar que você não é invencível e admitir que a sorte lhe trouxe sucesso, também passará a crer no irmão dela, o risco, que pode gerar reviravoltas com a mesma velocidade. Porém, o fracasso também pode ser um péssimo professor, pois faz com que as pessoas inteligentes e capazes acreditem que suas decisões foram péssimas, quando às vezes os fatores externos causaram um excesso de riscos. O grande objetivo deve ser ter prudência, para não arriscar tudo em algo que possa lhe tirar do jogo. E para isso, a humildade e resiliência serão fundamentais nas considerações dos resultados. 2. Menos ego, mais fortuna. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Hoje estamos vivendo talvez a maior era de ostentação. Parecer ter ou ser algo é mais importante do que realmente ter e ser. Com o avanço das mídias sociais, pessoas lutam diariamente para aparentar ser mais do que os outros seres humanos. Ter uma vida simples, valorizando as coisas que realmente importam para a gente faz muito mais sentido e gera consequências muito saudáveis. O livro conceitua riqueza e fortuna das seguintes formas. Riqueza tem a ver com o rendimento atual. Provavelmente alguém que dirige um carro de $100.000 é rico, porque mesmo que a pessoa tenha financiado, é preciso ter um certo nível de rendimento para pagar as prestações. Já a fortuna é algo escondido, trata-se de uma receita não gasta, seria uma opção ainda não posta em prática, de comprar alguma coisa. O valor dela reside em proporcionar opção, flexibilidade e crescimento, para que em algum momento você possa comprar mais coisas do que é capaz.
Somos bons em aprender por imitação. Já falamos aqui no canal um pouco sobre a teoria de conformidade de Solomon Asch, segundo o qual todo não é apenas a maior que a soma das suas partes, mas a natureza do todo altera fundamentalmente as partes. Asch afirmou: a maioria dos atos sociais deve ser entendida em seu contexto e perdeu o significado se isolado. E o grande problema é que as fortunas são ocultas, tornando difícil imitar os que as têm e aprender com a decisão deles. O livro traz a reflexão de que o mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que na verdade possuem fortunas, e de pessoas que parecem ricas, mas que vivem no fio da navalha. Ter isso em mente lhe ajudará na definição de seus objetivos. 3. Administre seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. A pergunta central é: fazendo isso, eu dormirei em paz? Existem pessoas que não conseguem dormir tranquilas sabendo que possuem baixa rentabilidade. Outras precisam ter certeza que seus investimentos possuem maior segurança e previsibilidade. Talvez você já tenha feito uma conta em alguma corretora de ações e provavelmente respondeu a algum questionário que traça seu perfil de investidor, determinando inclusive o percentual recomendável para aplicações em renda variável ou renda fixa. Esse pensamento serve para que possamos executar aplicações baseadas no nosso autoconhecimento. Porém, para podermos aplicar recursos, precisamos ter recursos sobrando. E para isso, o autor traz alguns ensinamentos básicos, mas necessários de serem ditos e reforçados, caso tenhamos interesse em conquistar nossas metas financeiras. Acumular fortunas tem pouco a ver com os seus rendimentos, ou com o retorno dos seus investimentos, e muito a ver com o quanto você economiza regularmente. Uma analogia utilizada no livro que reforça essa tese foi a crise do petróleo na década de 70. Superada pelo poder da eficiência, porque tendo em vista as projeções de extermínio do combustível fóssil, toda a indústria de produção de carros, fábricas e casas passaram a operar com maior eficiência, e o mundo incrementou sua fortuna energética sem ampliar a energia que dispunha, mas apenas diminuindo o que se precisava. A mesma coisa vale para o dinheiro. Não temos total controle sobre as rentabilidades e sabemos que os recursos são finitos. Porém, com uma boa eficiência dos nossos recursos, poderemos obter uma maior fortuna. A partir de um determinado nível de rendimentos, tudo o que você precisa fazer é não alimentar seu ego. Sendo assim, ampliando sua humildade, você estará bem mais próximo da fortuna. E quando você conceitua suas economias como folga entre seu ego e seus rendimentos, percebe por que muitas pessoas com rendimentos razoáveis guardam tão pouco dinheiro. Um documentário interessante que fala sobre o estilo de vida mais simples é o Minimalismo, um documentário sobre coisas importantes. Talvez não faça sentido para você ter um estilo de vida totalmente minimalista, mas a ideia de valorizar o que realmente faz a diferença na sua vida com certeza é importante para o alcance da estabilidade e fugir da tão popular corrida dos ratos. 4. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar o horizonte de tempo. Einstein já dizia: os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riquezas. E para essa força ganhar tração é necessário ampliar a variável tempo. O tempo é o sujeito capaz de fazer capitais pequenos se transformarem em gigantes e os erros maiores desaparecerem. Para você ter uma dimensão da mágica do tempo aliada aos juros compostos, no livro, o escritor traz que dos 84,5 bilhões do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha mais de 65 anos. Infelizmente, nossas mentes têm um pensamento linear e não conseguem captar bem a força existente na composição causada pelo efeito tempo. A ideia que norteia um pouco o sucesso financeiro de Buffett é o fato de suas rentabilidades serem consistentes desde que ele era literalmente uma criança. Em muitos anos, ele não foi o investidor com maior índice, porém o fator tempo assegurou um crescimento estrondoso de seu patrimônio. Agora faça um teste simples. Calcule de cabeça: 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. E depois faça o mesmo com 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Perceba que temos muito mais facilidade de encontrar a lógica linear e ignoramos o raciocínio da composição. Por isso temos enorme dificuldade para acreditar no efeito bola de neve e exercitar nossa paciência para esperar os maiores resultados possíveis gerados pela força de juros compostos. 5. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Eu venho batendo nessa tecla há 30 anos.
Acho que a conta é simples. Alguns projetos dão certo, outros não. Não tem motivo algum para ficar insistindo em um deles, só passe para o próximo. Essa frase é do ator Brad Pitt, que já realizou papéis memoráveis e colecionou alguns prêmios, inclusive o Oscar, porém já participou de filmes pífios e bastante criticado pelos amantes do cinema. Mas a questão aqui é que esse tipo de raciocínio é saudável para lidarmos com as falhas pessoais e de projetos. O autor do livro Psicologia Financeira cita histórias que confirmam essa tese. São os eventos de cauda, que seriam situações distantes entre milhares ou milhões de outros eventos. São raros e poderosos. No capítulo 6 do livro há uma referência ao sucesso atingido por um colecionador de arte, que conseguiu reunir obras que juntas valiam cerca de $1 bilhão. Mesmo sem aparentar ser um jovem promissor, tornou-se o mais bem-sucedido no ofício de negociar obras de arte. Curioso que a sua explicação girava em torno da simplicidade de apenas comprar vastas obras de arte, que provavelmente alguns subconjuntos dessas coleções, se mantidas por um longo tempo, se provariam excelentes investimentos. Provavelmente a grande massa de suas aquisições vão falhar, mas se conseguir sucessos estrondosos na minoria dos casos, seu retorno será grande. Essa mesma lógica acompanha os investidores de riscos, que apostam em startups. A maioria falha, porém em alguns casos você pode estar diante de uma futura Netflix. O autor relata casos como o sucesso da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o trabalho que compensou os diversos curtas que deram prejuízo ao Walt Disney. Inclusive gerou a falência do primeiro estúdio Disney. A grande questão é saber diversificar e conviver bem com as pequenas derrotas, para tomar as atitudes corretas nos momentos de pânico. Uma boa definição usada no livro para um gênio investidor é a pessoa capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. 6. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo. A possibilidade de fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que se quer não tem preço. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Um estudo feito por um psicólogo da Universidade de Michigan, publicado em 1981, concluiu que o fator mais importante para a conquista do bem-estar de um ser humano era a sensação de ter controle sobre a sua vida, superando inclusive aspectos como o nível de renda, local na qual se mora e nível de instrução. Ou seja, usar o dinheiro para comprar tempo é o melhor investimento para o seu bem-estar. O autor inclusive relata uma história pessoal, na qual ele se viu completamente frustrado com o seu trabalho, apesar de gostar dos atributos do seu ofício, trabalhando em um banco de investimentos. Porém, o fato de ter cronogramas dos quais seu controle era nulo, ele se viu completamente desanimado e desenvolveu sentimentos de repulsa pelo seu emprego. Isso ocorre com todos nós. A saída que pode amenizar esse tipo de armadilha é buscar viver com frugalidade, principalmente quando estamos iniciando nosso acúmulo de patrimônio, não se tornando um escravo do dinheiro. 7. Seja mais legal e ostente menos. As pessoas buscam aprovação social sempre e confundem as coisas. Tendem a achar que serão mais respeitadas se estiverem dirigindo uma Ferrari ou com roupas de grife. Mas a questão é que isso não proporciona um respeito almejado. A grande questão é ser mais e ter menos. A admiração, em regra, é obtida por características como bondade, empatia, honestidade. Portanto, não procurar nas posses materiais atingir o status de excelente pessoa é uma maneira de não confundir as causas e consequências relacionadas a esse tema. 8. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. A verdade é que somos péssimos para identificar o preço do sucesso, o que impede o pagamento dele. Todo trabalho parece ser mais tranquilo quando não somos nós quem estamos na linha de frente realizando. Os desafios reais muitas vezes estão ocultos para o plateia. Ayrton Senna é um exemplo de dedicação e talvez o maior expoente brasileiro quando se trata de disciplina. Inclusive temos um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre sua trajetória. Certa vez disse: vocês nunca conseguirão saber o como um piloto se sente quando vence uma prova. O capacete oculta sentimentos incompreensíveis. Em documentários podemos ter um pouco da dimensão dos bastidores de uma vitória, mas o sacrifício real só sabe quem está presente na situação. E no mundo financeiro não é diferente. O autor cita o exemplo das ações da Netflix, que valorizaram mais de 35.000% de 2002 a 2018. Mas foram negociadas abaixo da máxima anterior em 94% dos dias.
Cenário semelhante ocorreu com a fabricante de bebidas Monster, que valorizou 319.000% entre 95 e 2018, mas operou abaixo de sua máxima anterior em 95% dos dias. Olhe, por exemplo, o gráfico da Bolsa Brasileira. Perceba que as volatilidades são bem mais comuns. Caso você resolva investir em um mercado de alta volatilidade, precisa saber pagar o preço da incerteza e conseguir conviver com elevadas quedas do seu patrimônio em determinados momentos de crise. Assim também funciona para qualquer atividade da vida. Seja se dedicar para um concurso público, terá que estudar durante meses e esperar o edital ser aberto para tentar obter um cargo por meio de uma prova. Seja empreendendo e competindo com diversos outros empreendedores. Toda escolha terá uma etiqueta invisível de preço e o recomendável é estar ciente disso, para não se desesperar nos eventos conturbados e ser consistente na hora de pagar a fatura. 9. Faça da margem para imprevisto algo sagrado. Parte mais importante de ter um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Talvez seja uma afirmação confusa de ser entendida, mas faz todo o sentido. É um exercício de humildade compreender que nossos planos podem e provavelmente estarão errados em alguma proporção. Na engenharia é comum o uso de coeficientes de segurança, presentes em variados projetos, como na confecção de um projeto de elevador, que considera um peso suportável bem inferior ao calculado. Assim também é prudente agir nas tomadas de decisões financeiras. Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, certa vez disse: "O objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Por isso é saudável ter essa margem para imprevistos." Em um mundo recheado de probabilidades, a forma mais prudente de lidar é considerar o meio termo. Muita gente considera isso algo excessivamente conservador, mas os grandes empreendedores utilizam esse método para gerar suas decisões. No livro, o escritor cita Bill Gates, que tinha um plano, quando a Microsoft era uma empresa recém-criada, de possuir um saldo bancário suficiente para cobrir um ano de folha de pagamento da empresa. O mesmo se aplica ao seu amigo Warren Buffett, que administra Berkshire Hathaway com bem mais dinheiro do que é necessário e afirma que não trocaria uma noite de sono pela chance de aumentar seus lucros. 10. Defina qual jogo você está jogando. Ingenuamente, investidores muitas vezes aceitam sugestões de outras pessoas que estão jogando um jogo diferente do seu. Saber questões essenciais sobre nós mesmos trará respostas mais convergentes com nossas reais necessidades. Quando alguém indica uma ação de uma determinada empresa em uma grande mídia social, ele está falando para pessoas com perfis totalmente diferentes. Podendo ser um adolescente que busca um lucro rápido operando day trade ou uma viúva idosa com orçamento limitado que precisa de segurança. Aqui, o autor tenta explicar a formação de bolhas. Ele se apega à ideia de que as bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude, deixando de ser uma maioria de longo prazo para uma maioria de curto prazo. Os altos ganhos atraem os especuladores, que passam a adquirir cada vez mais um ativo em busca de um retorno rápido, gerando uma pressão por elevações dos preços. Isso ocorreu nas crises das .coins, assim como na bolha imobiliária em meados dos anos 2000, gerando transtornos imensuráveis para os envolvidos, principalmente famílias, que apostaram todos os seus recursos em um jogo permeado por especuladores. A lógica se aplica ao estilo de consumo e de vida que vai fazer a diferença para você. Imagine uma pessoa com o nome de Francisco, que é médico, com alto grau de experiência e busca ter mais tempo para curtir seus netos e filhos. Com certeza, ter uma casa grande e confortável faz bem mais sentido para ele do que para um jovem chamado Ricardo, que é engenheiro e está no início de sua carreira. Seus objetivos convergem mais na busca de flexibilidade, talvez morar de aluguel, até ter uma maior definição e estabilidade de carreira. Portanto, não guie suas decisões pautadas pelo padrão vivido por outra pessoa que possui desejos e uma essência diferente da sua. Alguns querem fama, outros lutam por privacidade. Cada um de nós possui particularidades, algo que nos diferencia dos demais animais. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Caso tenha interesse, temos uma playlist que trata sobre assuntos financeiros. Você pode assistir ou compartilhar com pessoas que apreciem esse tipo de assunto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.